Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que Deus colocou no meu coração para falar com a igreja. É um tema muito importante. Todos são, né? Porque não é exclusividade de um lugar ou de outro que acontece. Acontece muitas vezes dentro das igrejas, às vezes nos nossos trabalhos, ou às vezes dentro dos nossos próprios lares, que é o falar da vida alheia. Nós temos que ter muito zelo quanto a isso, irmãos. Mas tudo que nós vamos aprender está fundamentado na Escritura Sagrada. Não é o que eu acho que é certo, não. O certo já está aqui. Se eu quero obedecer ou não é o meu livre-arbítrio. O certo já está aqui. Muitos querem falar da vida alheia. Só que o problema é que tem um caminho que nós vamos aprender acerca disso. A gente quer falar da vida alheia, mas a gente fala para outrem. Ou seja, fala para outra pessoa da vida alheia. E a Bíblia vai nos ensinar um caminho. Acho que todo mundo já sabe o primeiro caminho. Você quer falar de alguém, você vai lá e vai ter com a pessoa. Mas nós vamos lá, nós vamos mostrar na Bíblia que existe isso aí. Quais são as diretrizes para isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós sabemos sim se tem algo que a gente pode tirar um irmão do caminho largo e trazer para o caminho estreito. Glórias a Deus. Esse é o papel de um sacerdote, de um cristão, aquele que exerce o amor. Mas nós temos que saber como fazer isso. Porque dependendo da maneira que nós fizermos isso, irmãos, nós podemos matar essa pessoa na fé. E aí essa alma pode ser cobrada da gente. Amém? O texto que nós vamos meditar está em Lucas 6, 41, 42. E diz assim, ó: e por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Olha o que Deus fala para nós: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Irmãos, antes de eu entrar no detalhe desse versículo aqui, não tem como me vem a lembrança. Quando eu estava no antigo ministério, eu acho que eu já falei isso. Acerca quando eu fui questionar o líder do antigo ministério acerca do comércio dentro da igreja. E eu fui falar para ele, viu, mas tá escrito na palavra de Deus, não pode ter comércio, né? Caminha as pedrinhas, porque eu estava caminhando, eu iniciei na fé. E ele, sem ter resposta, que era muito comércio que tinha lá, ele falou assim para mim: mas não julga quem participa do comércio. Irmãos, com as pedrinhas que eu tinha naquele momento, o que eu falei para ele foi isso aqui, ó: antes de eu ver o cisco no olho do meu irmão, que argueiro é uma partícula pequenina, um cisco. Antes de eu ver o cisco no olho do meu irmão, eu tenho que enxergar a trave no meu, mas eu não vou fazer parte disso. Então, na hora que eu comecei a preparar, me veio a lembrança isso. Mas vamos lá, vamos para o versículo 41, irmã. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Irmãos, olha a Bíblia como ela é perfeita, a diretriz dela. Olha a direção que Deus nos dá. Antes de nós repararmos nessa partícula pequenina, né? Partícula pequeniníssima, um cisco. Sabe o que Deus está falando para cada um de nós? Vai diante de um espelho, olha para si mesmo. Se tiver que julgar, julga você mesmo. Faça uma autoanálise de você mesmo antes de ficar apontando a vida alheia. Irmãos, mas eu vou tentar explicar dando um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu vou falar da vida alheia. A Bíblia nos ensina para nós analisarmos os frutos. Não tem um versículo que diz isso? A gente conhece a árvore pelos frutos. Imagina eu ir falar da vida alheia se os meus frutos aos olhos de Deus não são bons. Por exemplo, imagina eu querer falar de algum irmão aqui, e eu não sou uma pessoa perseverante em oração, eu não sou uma pessoa perseverante em exercer o meu sacerdócio, ou seja, eu sou um preguiçoso. Aí eu quero olhar
o cisco no olho do irmão, mas eu não olho para mim mesmo. Irmãos, ainda que nós saibamos que aquele irmão tem até um cisco no olho, que nós podemos estender a mão para ajudá-lo, mas para isso tem a maneira certa de se fazer. A Bíblia nos ensina tudo quanto a isso aí. O que nós não podemos é julgar o nosso próximo e apontar, acusar. Quem que é o acusador, irmãos? Olha o que está escrito em Levítico 18:6. Nenhum, o que está escrito ali? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Tem que ter muita sabedoria para você também e ter com a pessoa, porque lá na frente nós vamos aprender. Não adianta nada você querer tirar o cisco se você está com a travana lá no teu olho. Como ensinou aqui, primeiro vai diante do espelho, reconhece que você tem uma trave, aí você pode querer estar no processo de tentar ajudar alguém. Olha o que está escrito em Deuteronômio 23:13. E entre as tuas armas terás o que, irmão? Uma pá. Olha para que serve a pá, ó. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecaste. Irmãos, Deus nos deu essa ferramenta aí também, para ficar mostrando a nudez do irmão. Irmãos, e essa palavrinha defecaste cheira o quê? Amém, irmãos? Irmãos, diante dessa primeira diretriz, volta lá no versículo 41, irmã, que Deus nos deu lá, para nós irmos olhar no espelho, fazer a nossa autoanálise. Aí eu vou lá, e falo antes ainda, hein? Às vezes a gente está julgando aquele irmãozinho que está com o cisco no olho, mas aquele irmãozinho reconhece o cisco no olho dele, e ele é firme em oração, ele é firme nos cultos, ele é firme no ministério, ele está sempre firme, constante e abundante, clamando a Deus para que ele limpe as vestes dele no sangue do... Então cuidado, irmãos, porque aquele que a gente pode estar julgando, ele está no processo de se esforçar. Então vamos lá, mas diante disso, eu fui lá, me autoanalisei, diante de Deus eu me consertei, eu estou com as vestes alvas como a neve, e agora eu quero exercer o amor que não é leviano. E um dos significados de leviano, irmãos, eu vi lá, é aquele que demonstra inconstância, inconsistência. Lembra que a gente falou? Não é firme, não é constante. Um dos significados é isso. Então eu vi que minhas vestes estão alvas, e eu quero ajudar, não acusar, não julgar o irmãozinho que tem o cisco no olho a sair do caminho largo, porque aí é exercer o amor que não é leviano. Opa, vamos para o reino. Como que eu devo proceder, irmãos? Foi para minha irmã, Mateus 18, do 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que Deus pede para a gente fazer? Vai, repreende-o entre ti e ele só. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós temos que tomar cuidado até nas oportunidades que a gente pede aqui. Se porventura tem algo que a gente quer atacar alguém, tem que ter muita sabedoria. Vai lá e tenha com a pessoa. Uma vez eu vi um pregador que falou assim, levantou diante de uma congregação e falou: aqui tem uma pessoa que está traindo o seu cônjuge. O que ele está fazendo? Vai lá, tem com a pessoa, se Deus revelou. É isso, vai lá. Vem cá, preciso falar contigo. A pessoa não recebeu, tá lá, se te ouvir, ganhaste é teu irmão. Mas se não te ouvir, o que Deus pede para nós? Leva ainda contigo aí você leva uma ou duas pessoas como testemunha. Mas, irmãos, guarda algo. Para a gente ter com a pessoa, nós temos que ter Bíblia. Não adianta ir lá com achismo mundano. É Bíblia, a palavra de Deus, tá? Não adianta sentar lá, irmão, Deus falou para mim isso aqui, viu? Tá fundamentado em quê? Tem prova do quê? Tem prova do quê, já que falou? Aonde você viu isso? É verdade mesmo? Agora é lógico, você vai na Bíblia lá, falou, Deus iria derramar do seu espírito, ia ter sonhos, ia ter visões. Aí você vai lá na Bíblia, fala, está escrito aqui, Deus me mostrou em visão. Nós temos que ter Bíblia para ir ter com as pessoas.
Aí diz lá, ó, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja o que, irmãos? Confirmada. Aí sim, olha lá o terceiro passo. E se não as escutar, dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Irmãos, tudo tem um caminho a ser seguido, não é do nosso jeito. Por isso que eu falo, se nós primeiros, então tem um caminho a ser seguido. Primeiro se avalia, depois você segue toda essa diretriz que está nessa passagem aqui. Porque, irmãos, se a gente se autoavaliar e a gente vê que primeiramente nós não estamos com as vestes limpas, como que eu vou ter lá? Como que eu vou ter lá? Pelo contrário, ainda se acaba passando vergonha. Irmão, você está falando de mim, mas você nem aqui na igreja aparece, ó. O culto de oração eu não vi você. Quem que você está entendendo? Ó, o senhor tem o ministério a exercer, mas eu não estou vendo fruto. Como que o senhor tem? Como que você vai falar de mim? Então cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidemos. Temos que ter muita sabedoria. Deus falou para mim 4 problemas que nós podemos criar quando nós não temos sabedoria e nem a palavra, o verbo de Deus para ir ter com as pessoas. A primeira palavrinha que Deus falou para mim pode gerar uma desunião dentro da igreja. E olha o que está escrito em Salmo 133:1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Estou julgando, estou apontando, estou querendo ver o cisco sem seguir a diretriz correta. O que eu estou criando dentro da igreja? Agora, irmãos, guarda algo. Se a gente está com as vestes alvas, eu estou preparado para estender a mão por mão, para tirar eles, para ajudar, não acusar. Da maneira como foi ensinada, a chance de haver um arrependimento e uma conversão é muito grande. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Outra coisa que Deus me falou que nós podemos estar criando dentro da igreja, alimentando, se nós agimos da maneira errada, é a palavrinha contenda. Olha o que diz em Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma a abomina. Vamos ler só a 7ª, porque ele odeia 6, mas uma ele abomina. Qual que é a 7ª? Contenda entre irmãos. Então cuidado para não julgar, irmãos. Olha o que pode tá criando dentro da igreja, está alimentando dentro da igreja. Contenda entre irmãos. Outra coisa que Deus falou, se nós agirmos da maneira errada, nós vamos estar alimentando dentro da igreja a divisão no reino. E olha o que está escrito em Mateus 12:25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Em outras palavras, irmãos, criou essa divisão no reino, a casa não prevalece. Irmãos, nós somos almas. Todo mundo aqui tem sentimentos. Todo mundo aqui às vezes tem sonhos. E nós temos que respeitar isso nas pessoas. E temos que saber como ir ter com as pessoas. Porque uma palavra errada na hora errada, você mata a alma. Você mata o sonho. Você mata a pessoa. A última coisa que Deus falou quando nós queremos ver o cisco no olho dos outros: a gente se torna as pessoas que só sabem julgar a vida alheia. E olha o que está escrito em Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Sabe o que Deus está falando aqui? Ó, com a mesma medida que você está julgando, que você está apontando, você também vai ser julgado naquele grande dia. Irmãos, guarda algo, pelo amor de Deus, hein? Eu não estou aqui apregoando apologia ao erro. Que às vezes, se você sabe algo do irmão, que você pode tirar ele do caminho largo e levar para o estreito, eu não estou apregoando que você não deve estender a mão. Nós não podemos julgar, querer olhar primeiro para o irmão e não olhar para nós mesmo. Então não estou apregoando isso, tá?
Apenas que nós temos um caminho a seguir. Porque se nós estamos apontando, como já foi falado, nós estamos acusando. Quem que é o acusador? É o diabo. Irmãos, presta atenção. Todo aquele que quer olhar primeiro o defeito do irmão antes de olhar o dele, ele se auto-intitula como fazendo tudo certo e o irmão tudo errado. Eu falar do erro dos outros é fácil, mas eu ver o meu não. Quer dizer, eu estou reconhecendo que o outro está errando. Em outras palavras, o fulano faz aquilo, mas eu não faço. Sabe o que eu entendo disso aí, irmãos? O homem está querendo se justificar de si mesmo. E olha o que está escrito em Salmos 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados ou justificados por quem? Pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então cuidado, irmãos. Quando a gente está olhando primeiro o erro dos outros e não reconhece o nosso, a gente está querendo dizer assim, ele faz tudo errado, eu faço tudo certo. Eu estou me auto-justificando. E quando a gente fala, irmãos, de se justificar diante de Deus, não tem como nós não falarmos na passagem da parábola do fariseu e do publicano. Olha o que diz em Lucas 18, do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens, subiram ao templo para orar. Um fariseu, outro publicano. Ao fariseu, irmãos, só olhando o cisco, só julgando. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Se justificando. E quem justifica, o passo dos homens bons é justificado por quem? Por Deus. Não sou como os demais homens, roubadores, ao acusador, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A justificativa dele, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Irmãos, a oração na súplica do Espírito, como nós aprendemos agora há pouco. Ó, que o publicano orou. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Sabe o que é isso aí, irmãos? Ele estava reconhecendo a vergonha dele. Ele estava reconhecendo o cisco no olho dele. Ele estava reconhecendo as falhas dele. Ele não estava olhando para outrem, ele estava olhando para si mesmo. Ele fala assim, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tens misericórdia de mim, pecador. Irmãos, clama da misericórdia de Deus. Ele vai nos responder. Quer alcançar a misericórdia? Confessa e deixa. Olha como termina o texto. Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha a importância de nós olharmos primeiro para nós mesmos. Eu tenho que olhar meu fruto, irmãos. Às vezes eu acho que o meu fruto está sendo bom diante de Deus, mas e Deus? Como que vê os meus frutos diante dele? Cuidemos, irmãos. Cuidemos para não nos tornarmos como esse fariseu, que só sabe olhar para a vida alheia. Examine-se o homem a si mesmo. Aí depois vai ajuda mesmo, irmãos. Por isso que eu falei que nós não estamos aqui pregando apologia ao pecado, ao erro, não. Se você consegue tirar um irmãozinho do erro, vai lá e tira mesmo. Mas usa pá, não fica querendo mostrar a nudez do irmão, não. Ei, levanta ele, vamos junto. Você está entendendo? Continuando o texto de Lucas, lá no versículo 42. Diz lá: ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão.
Irmãos, essa passagem aqui, ela fala por si só. Você sabe o que Deus está falando aqui para nós? Ei, você não quer se autoavaliar, não? Você fica olhando o teu irmãozinho ali? Diante dos meus olhos você não passa de um hipócrita. Você sabe o que é um hipócrita, irmão? Hipócrita é um fingido. Hipócrita é um falso, é um simulado. É aquele que por fora aparenta ser, mas dentro a sinceridade. É isso aí, irmãos. Que nós nos esforcemos para que Deus olhe para nós e fale assim, ó, esse não é hipócrita. Irmão, você sabe que Deus aqui está, quando Ele fala assim, ó, que primeiro vai lá e tira a trave hipócrita do seu olho, Ele está querendo nos dizer assim, ó, que naquele momento, tanto um quanto o outro está com um problema que precisa ser resolvido. Ou seja, estamos falando do olho tão cego espiritualmente falando. E olha o que está escrito em Lucas 6,39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Quer estender a mão, irmãos? O que Deus está falando aqui? Ó? O primeiro que está precisando de ajuda somos nós mesmos. Aí depois você vai lá e estende a mão. Quer estender a mão para alguém? Estende. Mas segue a diretriz. Olha a trave no teu olho, vai lá, tenha com a pessoa, chama uma testemunha e coloca diante da congregação. Cuidado para não inverter, irmãos. Muitos às vezes querem vir diante da congregação, passou na frente de Deus. E quando a gente passa na frente de Deus, o que sobrevém em nossas vidas é o quê? Peste. Cuidado. Amém? Amém. Igreja, guarda algo. Todos nós, sem exceção, nós temos algo para ser limpos em nós. Seja um cisco ou seja uma trave. Nós somos seres humanos falhos. Todos nós temos algo a ser limpos. Mas o mais importante é nós reconhecermos que nós temos esse algo para ser limpo. Todos, sem exceção. Porque daí sim nós vamos estar no processo de poder estender a mão para um irmãozinho nosso. Porque, irmãos, diante de tudo que nós meditamos aqui, tudo que nós aqui meditamos, gostaria de alertar a igreja, irmãos. Eu vou mostrar a passagem aqui. Que caso nós estejamos julgando a vida alheia, saibamos que nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, porque Ele é o justo juiz. Olha o que Deus fala para nós em Tiago 4, do 11 ao 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Você viu os 4 coisinhas que a gente pode estar alimentando lá, se a gente está falando mal um do outro? Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Olha o que Deus fala para nós. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Em outras palavras, quem a gente pensa que nós somos quando nós ficamos apontando a vida alheia? Irmãos, não vamos confundir. Quando Salomão sacrificou os 1000 holocaustos, que ele pediu para Deus sabedoria e inteligência para julgar o povo com justiça. Ele tinha uma sentença que as pessoas iam lá, ele tinha que julgar. Então a sabedoria dele era para julgar fundamentado na palavra de Deus. Agora esse julgar aqui que ele fala, quem és tu que julga? Esse aqui é aquele assim, ó, quem é você que fica apontando aí o outro? Quem é você que fica mostrando a nudez do outro? E eu gostaria de entregar a palavra na noite de hoje, irmãos, com essa passagem que se encontra no livro de João 12, do 47 ao 48, que diz assim, ó: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, o que Deus fala ali? Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgo. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Em outras palavras, irmãos, tudo que a gente tem aprendido aqui, naquele dia vai servir de julgamento para as nossas vidas. Deu crédito, glórias a Deus. Não deu crédito e julgou,
A própria palavra dele julga, irmãos. A própria palavra de Deus julga. A única coisa que Deus pede na noite de hoje, irmãos, é que nós, primeiramente, nos autoanalisamos. Vá diante do espelho. Veja primeiro a trave no teu olho. Aí sim você está no processo de poder ajudar um irmão quando você está com as vestes alvas. Mas vai fundamentado na palavra de Deus. Estende as mãos e mostra para ele que o que ele está fazendo não está certo. Deus revelou que o fulano está adulterando com a fulana. Revelou, amém? Vai lá, deixa eu olhar aqui. Deus, está tudo em ordem? Tá bom. Irmão, vem cá, Deus me revelou. Está escrito aqui na palavra. Se realmente o Senhor estiver fazendo isso aqui, está aqui, está tudo escrito. Quais são as consequências de um adultério? Tem lá um capítulo inteirinho lá que fala sobre isso. Mas vai fundamentado. Cuidado para não ir e não ter alicerce. Cuidado para não ir e a casa não está firmada na rocha. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque no final, lá no último dia, o que vai julgar é a própria palavra dele. Que nós vamos para casa nessa noite com essa passagem. Vamos tirar a trave do nosso olho e estender a mão para ajudar e não julgar a tirar o cisco no olho do nosso irmão. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.